tarde, Entre Família está no ar e segundou aqui na TV Novo Tempo, ao lado desse homem que chegou aqui no pique, começou a semana em grande estilo, cheio de adrenalina. Cris Magalhães, boa tarde para você também. O que você tem? O que você tomou? Cadê o chá de camomila? Não tomei. Na correria não tomei camomila, eu sempre tomo 1 litro pela manhã. Gente, ele tava aqui pulando, tava assim, ó, doidão. Correria, hoje já começou, o dia começou às 4 horas da manhã, fui dormir às 15 para as 2, dormi 2 horas só, mas eu tô com energia, não faz isso todo dia, né? Não que seja um orgulho, não tá, é gente? Orgulho, não. Embora ele esteja orgulhoso, não seria Não tô orgulhoso também, não. Então, eu tô só com adrenalina. A hora que desligar, eu vou desmaiar, mas por enquanto tem que curtir. Quero dar boa tarde para você, Dona Maria, seu José, Joaquim, Dona Vânia. Estamos começando mais um programa e eu me demito. É Sério? o tema de hoje. É o tema de hoje. Tá. Não posso Poxa, demitir. eu já Tem ia muita chorar. conta para pagar, não pode. Você ia fazer Falciane? Não, é verdade. Meu coração ia ficar extremamente Olha para mim, doloroso. olha meus olhos, Cisne. Comemorando a minha saída, mas eu me demito. Inclusive foi uma matéria de uma revista aí, parece. Foi, esse dado saiu numa revista, a gente catalogou esses dados e montou essa pauta para trazer para você, porque é uma coisa que está acontecendo, é um fenômeno que está em alta, digamos assim, nesse nosso mundo pós-pandemia. E conversando já com o nosso especialista que está aqui a postos, ele é fera. todo. Sou fã dele. É muito fera. É aula, simplicidade, aula, sim, o cara é educado. E vem com uns ternos assim pra me mexer comigo também aqui. Um dia eu vou chegar lá. Ô Silvia, nunca te pedi nada, Silvia. Dá uma olhadinha pro filho Osman. Me dá um terno desse um dia, Silvia. Eu senti. Olha, eu nem sou homem, já fico assim. Isso. Sempre que o Firosman vem, eu falo pras minhas meninas, capricha no meu look, o Firosman vai estar lá hoje. Dá uma levantada. Não, eu tava com a roupa. Você foi lá trocar de roupa, troquei. Você deu uma trocada pra não dar uma murchada, né? Dá uma murchada. Pois é, ele já tá ali elegantezérrimo para falar para você sobre essa alta, né, de pedidos de demissão. Não é uma coisa só aqui no Brasil, tá, Cris? É um efeito que tá acontecendo global, mas eu não vou contar tudo agora. Ele vai explicar por que isso está acontecendo, qual vai ser o novo perfil do trabalhador que vem por aí. E Suzane, alguns dados mostram aí que 500 mil de brasileiros entregam a carteira, não demitem. Então é uma coisa que acontece mesmo, mês a mês. E a ideia é que tem inflação, tem desemprego, mas mesmo assim a pessoa está procurando o que será? Qualidade de vida, o que a pandemia colocou na mesa para essa pessoa avaliar, né, o seu senso de finitude, o que é a qualidade com os filhos. Gente, é algo que talvez você está sentindo, né, buscando um novo horizonte, saindo de um ambiente muito tóxico, né? E o que a pandemia fez para acelerar esse processo? Depois do intervalo a gente conta, né? Depois do intervalo, e eu digo mais para você, tá? Se você está vivendo uma situação meio confusa nesse sentido do trabalho, hoje você vai aprender alguns passos importantes que você deve levar em consideração antes de pedir demissão, né? Tipo um diagnóstico para você perceber aí se você está nessa situação e aí sim poder pedir demissão ou não. Tudo isso hoje no Entre Família, nesta segunda-feira, então fique aí o Entre Família, volta já já. Muito bem, estamos de volta, feliz da vida de ter você aí na segunda, na terça, você que está vendo isso aqui na reprise, de noite, uma ótima madrugada para você. Tá ao vivo agora, boa tarde. E quero dizer o seguinte, segundou e eu já segundei com você, já pegando no meu pé logo. A semana vai ser longa, tá? Eu perguntei para ela, Brasil, eu vou abrir. Não precisa falar. Você quer que eu fale ou não fale? Não fale. O que eu perguntei para ela? Não fale. Você quer, manda pra gente um WhatsApp. Cris, eu gostaria que você falasse. Eu não digo, mas se você quiser que eu fale o que eu falei pra ela nos 30 segundos agora... sua voz, você tá cansadinho hoje. Tá bom. O seguinte, se você, assim como eu, começou com uma segunda-feira um pouco difícil, amiga, aguenta firme, desejo que realmente a sua semana seja melhor, os seus dias. Segunda-feira sempre começa resolvendo BO, né? Às vezes é o colega de trabalho, é o chefe, é 1000 problemas. Mas aguenta aí que até o final do programa eu te garanto que você vai liberar muita serotonina aí com esses dois maluquinhos aqui, para que você possa ter uma semana mais abençoada. E chega junto aqui no nosso papo, participando hoje desse nosso assunto interessantíssimo, né? Sobre demissão de trabalho. A nossa pergunta para você é a seguinte: você já pensou em pedir demissão? Em algum momento te ocorreu... Passou na cabecinha? Quais as razões? Aquela sexta-feira que você chegou e disse assim, meu Deus do céu, se não fosse aquele boleto que eu paguei em 12 vezes, eu faria. Se não fosse, minha mãe avisou para comprar à vista, eu tenho cartão de crédito. Já passou isso aí na sua cabeça ou não? Mas falando sério, o porquê, né? Gente, emprego, o meu pai, na sua simplicidade, falava assim, você tem que ter 2 vontades. Olha como é a sabedoria, né? Você tem que ter vontade de ir trabalhar
mas você tem que ter vontade de voltar para casa. Se em alguns lugares você perder a vontade... seu pai é muito sábio mesmo, sabia? Se em alguns espaços você perder a vontade, tem que parar na hora. Por quê? Gente, você não está com vontade de voltar para sua casa, o emprego é uma fuga, ou se chega na segunda-feira já começa a dar aquele negócio. Domingo. Tipo 5 horas da tarde no domingo, sabe? Não, daquele negócio, toca a música, tu começa a chorar, aí não dá. Né? A gente sabe que tem que valorizar, não está fácil, dinheiro, né? Sustentar uma casa, muitas pessoas perderam o emprego, mas nós estamos falando dessa pessoa que tem condições de dar uma articulada e diz assim, ó, não quero mais. Até porque qualidade de vida, né, não tem preço e o tempo não volta, né, para restabelecer toda essa saúde emocional que fica ao longo do caminho. E a gente quer junto você nessa conversa, por isso a nossa pergunta para você. Você já pensou em pedir demissão em algum momento? Por quais razões? Comenta aqui pra gente, manda no WhatsApp pra gente saber o que está acontecendo aí na sua região, né, esse nosso país é muito grande, então a gente quer a sua participação de norte a sul pra gente tentar entender o que está rolando por aí, tá bom? Nosso WhatsApp tá aqui, ó, 1298283150249, tá bom? É isso aí, bora? Estamos juntos. Partiu? Tenha vontade. Cara, você tá com a cara de pimenta, de pimentinha. Que isso, gente? Não pode estar feliz, a felicidade da pessoa, a pessoa tá alegre, cheia de trabalho, dormiu um pouco e está sorrindo para o horizonte. Cristo, você pode? Você tá um pouco alteradinho. O quê? Mas vamos lá. Alteradinho? Não, mas eu adorei. Gostou essa versão? Mais leve, mais suave? Você pode vir, inclusive, todos os dias. Não, assim. não posso, não morro. 2 horas de sono, não é toda hora que a gente faz isso. Só quando as coisas precisam de um ajuste de calendário, a gente dorme um pouquinho menos. Mas adorei você nessa versão Gracinaldinho. Tem que ver dentro de casa, não é assim, né? Fora é igual aquele cachorro bonito, né? Eu adoro o Golden. Aí você tem um apartamento pequeno, o Golden, né? Não, lá em casa, eu não quero nem saber como é lá, deixa pra lá, vamos voltar pra cá. E agora a gente vai receber ele, a gente fez tanta propaganda dele, está aqui, nosso cinegrafista, por favor, mostre esse homem extremamente elegante, Lincoln Firosman, nosso parceiro aqui do Entre Família, já há bastante tempo, ele é mentor em carreiras e negócios e tem um currículo bem grande, né, Cris? Daria para colocar um QR Code na tela para a pessoa acessar em casa depois, né? Mas é muito legal porque agora ele está fazendo um doutorado em ciências sociais aplicadas, né, para contribuir ainda mais com a carreira dele, de coaching, tem experiência em administração, recursos humanos e por aí vai. Já liderou também cursos, né, de pós-graduação em faculdade e conhece bem psicologia. Então, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, é sempre o Lincoln aqui com a gente, é um prazer ter você, obrigada. Prazer é meu, Suzane. Cris, sempre muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Já estava sentindo falta aqui do Entre Família. E o Lincoln, gente, vocês não sabem, mas sempre ele traz um presentinho pra gente. Eu acho isso tão gentil. Não, no diminutivo é até desagradável falar. Não, ele diz que... Pode falar a marca, será? Não pode. É um chocolate, assim, que eu nem te digo, viu? Chocolate muito bom, topsíssimo. Ele chega e fala assim, é uma lembrancinha. Aí eu, gente, nossa, uma lembrancinha dessa todo dia, né? Imagina presente de aniversário do Firosman. Mas vamos ao nosso tema aqui. A gente começou muito atentado essa semana. Eu fico perguntando, você de casa agora, a Suzane trouxe esses dados, a gente conversou um pouquinho, e você deve ter, porque antes de começar a pauta, eu imagino as duas senhoras, eu sei o que é, e começa a falar e tal, até o nosso especialista trazer a pauta e esse background do que está acontecendo. Firosman, é um efeito global, a gente está sentindo aqui no Brasil, né, 500 mil de pessoas entregando sua carteira, Eu Me Demito foi essa revista que fez essa matéria, que inclusive daí que veio a nossa pauta, o porquê que esse cenário agora está acontecendo justamente essa questão de pedir demissão. Cris, esse é um movimento global, a gente não pode dizer que é um movimento só em território nacional. E isso tem reflexo claro do pós-pandemia. Então as pessoas entenderam que a pandemia trouxe muitos efeitos na relação mercado de trabalho e carreira. Eu me lembro que no comecinho da pandemia, eu estive aqui no Entre Família e eu trouxe um dado de que cada 10 brasileiros, 7 estavam repensando a sua carreira na pandemia. Então, de fato, quando a gente olha para dados como esse de 500 mil de pessoas que estão deixando os postos de trabalho, a gente começa a entender a relação que existe entre a pesquisa e a realidade. Isso tem vários fatores, desde a questão de salário, desde a questão de um ambiente que não seja tóxico, que você tenha um ambiente emocionalmente responsável, mas também da liberdade empreendedora, porque enquanto a gente tem um aumento muito grande na demissão dos postos de trabalho, a gente tem uma crescente exponencial na relação de empreendedorismo. Então também tem essa relação das pessoas procurarem uma ocupação que elas possam se identificar com seus valores e com seus princípios. E é interessante que essa questão de repensar a vida
ela é muito real, porque quando acontece algo tão profundo e tão impactante, não tem como a gente não repensar isso. E agora, interessante que você trouxe esse dado no começo da pandemia, como você falou, e agora, nesse pós-pandemia, se é que a gente pode dizer, a gente vê muito isso. E o que é interessante e intrigante, na verdade, é que a gente está com uma inflação lá nas alturas, a gente tem uma instabilidade econômica, a véspera de eleição, a gente não sabe nem para que rumo que está indo esse barco do nosso país. O dinheiro não está sendo suficiente nem para fazer, tipo, mercado, gasolina, enfim, né? Tudo isso que você está vivendo em casa. Você vai no mercado, você tem a sensação de que quase que trabalha para comer, né? E que bom que ainda a gente tem, né, o dinheiro para comer. Mas assim, Lincoln, ainda assim as pessoas estão se aventurando em novos negócios. Qual é a sua opinião sobre isso? Tipo, essa questão da qualidade de vida está sendo tão profunda a ponto da pessoa realmente correr riscos num momento que talvez não seria? Ela é um ponto importante, porque a qualidade de vida conta muito, né? A saúde mental do brasileiro, mas de todas as populações do mundo todo, foi extremamente afetada por conta da pandemia. Mas a gente também entendeu que ser dependente de um único modelo de receita de trabalho financeiro talvez não seja a melhor escolha na nossa carreira. Por isso que a gente vê movimentos de carreiras híbridas, onde as pessoas têm mais de uma ocupação, né? Então, ela trabalha durante a semana, por exemplo. Isso é muito comum quando a gente observa, por exemplo, motoristas de aplicativo. Eu ando bastante e sempre escuto histórias do tipo, olha, de segunda a sábado eu tenho trabalho no horário comercial e depois do horário comercial eu acabo trabalhando no carro. Então, a gente entendeu que não dá para colocar todos os ovos numa única cesta e que é preciso também buscar outras alternativas de receita financeira. Como a situação no Brasil sempre é muito instável em ano de eleição, economicamente falando, as pessoas entenderam que não dá para depender só de políticas públicas para você ter uma qualidade mínima de vida, né? De se sustentar, de poder colocar o arroz e feijão. Então isso faz com que as pessoas também busquem outras oportunidades. Eu acho que foi uma oportunidade da pessoa realmente, como o mundo parou, trouxe várias coisas em cima da mesa ali, né? O senso de finitude, até então a gente tem essa marca edênica, parece que, né? A gente foi feito para a eternidade, mas aqui nesse mundo, infelizmente, não. E as pessoas começaram a colocar na mesa o tempo, começaram a analisar os filhos, e aí você coloca, inclusive, oportunidades. Vamos acrescentar mais uma pessoa aqui, justamente na nossa sala. A gente recebe aqui o Guilherme Fernandes, ele que é diretor de operações. Vida estável, tudo tranquilo, de repente um amigo do peito diz assim, gente, vamos para um desafio especial. E o Guilherme vai contar para a gente. Guilherme, seja muito bem-vindo aqui à nossa tarde, do nosso Entre Família. Obrigado por tirar um tempinho, contar a tua história. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, Guilherme. Vamos lá, hein? Tem muita gente que está acompanhando o programa agora, que está naquela linha tênue para tomar uma decisão. Vamos ver o que o Guilherme fez, estava tudo certo. Guilherme, conta pra gente o que você estava fazendo, no que você, especialista, estava trabalhando, da onde surgiu esse convite e o porquê que você tomou essa decisão. Bom, eu estava trabalhando num banco, né? Eu trabalhava no Bradesco, eu sou era gerente de projetos de TI. Trabalhei na área de tecnologia aí bastante tempo, já estava com 13 anos de casa. Mas algumas coisas já vinham incomodando depois de muito tempo, entre HSBC, Bradesco, muito tempo de casa, você começa a procurar novos desafios. E acabou que aconteceu um convite no momento que eu não estava esperando tanto. Já estava me preparando até para ficar um pouquinho mais tempo lá, mas acabou acontecendo. Fui convidado por um amigo que estava começando uma jornada aqui. Ele montou uma startup com milhões de desafios, assim, e eu achei que era o momento, fazia sentido. Pelo desafio, pela nova oportunidade, pelo crescimento, e acabei tomando essa decisão de pedir a demissão lá, né? Ô, Guilherme, boa tarde para você. Interessante porque, tudo bem, muita gente, né, sonha com essa carreira, ou sonhava, não sei, né? A gente está tendo novos perfis de trabalhador aí, com essa estabilidade que o banco oferece, né? Você comentou aí o banco que você trabalhava, tenho amigos que trabalham, eu sei que tem uma carreira, né? A pessoa pode crescer, tem chance de crescimento, tem estabilidade, que é o que a gente aqui no Brasil acaba procurando bastante, né? Qual que era a sua inquietação, né? Por que você pediu demissão? Eu sei que você falou do novo desafio, mas lá no fundo, qual que era essa inquietação? O que você olhava para o futuro e não se via dentro do seu trabalho estável?
Começa com... São várias coisas que começam a te incomodar, né? Mas, por exemplo, quando você está numa organização muito grande, por mais que você cresça, e eu cresci bastante lá dentro, chega certo... Depois de certos momentos, o teu crescimento precisa de outros passos, que às vezes esses passos demoram muito ou exigem muito mais de você, e são decisões que vão impactar na sua vida fora dali, da família e tudo mais. Isso começa a incomodar um pouquinho. Você começa a ver que você é um ecossistema muito grande, assim, se precisar de alguém que assopre, tem alguém para soprar. Então, você começa a cuidar de coisas muito específicas e você quer olhar para um macro maior, olhar experiências diferentes, isso começa a incomodar também. Então, esse desafio, essa busca por outras coisas vão acontecendo naturalmente, eu acho. Lógico, é muito pessoal, né? É muito pessoal. Tem, como se falou, tem gente que fica dentro daquele modelo por muitos anos e não tem nada de errado nisso, está tudo certo. Mas eu, pessoalmente, entendia que eu queria coisas maiores, queria olhar por olhares mais diferentes, sabe, as coisas. E lá dentro você fica restrito a um pedaço de um todo. Então, Guilherme, isso me incomodava bastante. Guilherme, é o seguinte, agora é o seguinte, povo em casa agora, fica imaginando a Dona Maria, né, o Rodrigão perguntando, tudo bem, cara, agora o cara estava há 13 anos, veio esse amigão, oportunidade, deu para ver que o Guilherme não tem nada de bobo, né, dá para ver aí pelo falar, mas me diz, Guilherme, você tinha uma poupancinha, você fez uma transição para migrar, hoje assim, eu tô querendo aquele frio na barriga mesmo, vou dar aquele peitaço. Vou na cara e na coragem. Vou na cara, na coragem, na força da raiva. Mas e aí, o que você fez? Assim, a minha mudança, ela foi... Eu já vinha planejando isso há um tempo, então eu esperava que fosse nos próximos 3, 4 anos, acabou sendo um pouquinho antes. Mas é óbvio que quando você vem para um modelo de startup, primeiro, que nem sempre quando você faz uma mudança dessa, nem sempre você consegue vir com os teus mesmos rendimentos, né? Então, você acaba tendo que se adaptar pelo desafio de olhar lá na frente e isso ser uma coisa maior. Mas eu me preparei de certa forma do tipo, ajustei coisas, dívidas e etc, para não deixar tipo, que eu tivesse um custo mensal tão grande, que as minhas coisas já tivessem mais resolvidas, mas mesmo assim, como foi uma proposta assim, tipo, muito do nada, eu acabei aceitando do jeito que estava, eu vinha me planejando, mas não estava do jeito que eu queria, com aquela poupança, com aquele dinheiro guardado, que ia me dar estabilidade por um ano, não foi assim, eu só olhei do jeito que estava, tá legal, faz sentido, vou ter um propósito maior, vamos embora. É isso aí, Guilherme. Adoro gente corajosa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Eu sei que seu negócio está no começo, não sei o que é, mas imagino que pela sua garra e pela sua coragem, essa startup ainda vai bombar. E a gente vai trazer você aqui depois para contar os resultados. Obrigada. Se Deus quiser, e Deus vai permitir, porque tenho certeza que Ele tem um propósito maior nessa mudança, certeza que a gente vai estar aí para eu contar para vocês como é que foi o resto dessa história. Rapidinho, por curiosidade, né, Cris? Aqui, dá para falar para a gente do que é a startup? Em que... Claro. A gente tá desenvolvendo aplicativos e um ecossistema para o mundo de condomínios. Então, a gente está desenvolvendo um software para gestão de condomínios, para gestão de síndicos profissionais e acessos e tudo que envolve esse mundo de condomínios aí. Que sucesso! Parabéns pelo projeto e que Deus esteja realmente à frente do seu negócio, da sua startup. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado, gente. Sucesso para vocês aí. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Olha que interessantíssimo, né? O Guilherme veio de um trabalho super estável, 39 anos, né? É jovem, super jovem, mas talvez numa fase em que essa nossa geração está tentando ficar em um lugar para, né, já ficar mais estabilizado. Só que ele vem bem ao encontro que a gente está comentando aqui, né, Firosman? Ele estava se preparando, mas ainda não estava 100%. Quando apareceu um negócio que eu acho que tocou o coração dele e tudo mais, ele arriscou nesse ano de 2022, assim, pá. Então tá aí alguém que
tá fazendo jus ao que a gente está discutindo aqui, né? Tem uma coisa interessante na história dele que é a seguinte: quando a gente observa as profissões que daqui a algum tempo vão deixar de existir, quando a gente olha para o serviço bancário, por exemplo, a gente percebe que cada vez mais nós somos convidados para o ambiente digital. Então, existe, inclusive, estudos que mostram o fechamento de muitas agências de diferentes bancos no Brasil inteiro e no mundo todo. Então, é também olhar um pouco para o movimento da ocupação que eu tenho hoje e entender qual é o impacto digital que isso vai ter na próxima década. Provavelmente daqui 10 anos, quem estiver assistindo em 2032 essa nossa entrevista, vai ver que a agência bancária é uma coisa que raramente você encontra igual um despachante. Que apesar de ter toda a importância do trabalho dele, com a digitalização e com o ambiente tecnológico, você não procura mais um porque você faz tudo pela internet. Então também é um cuidado de você olhar para o movimento da sua carreira e pensar, e daqui 10 anos, como é que vai estar? Então, no fundo, por conhecer muitos bancários, muitos dividem comigo. Lincoln, banco é uma coisa que daqui a alguns anos provavelmente não vai ser como é hoje. Não é que ele vai deixar de existir, mas ele vai se ressignificar. E olhar para uma startup pensando que dentro do ramo digital, né? Que é do digital e pensando que daqui a alguns anos, por exemplo, algumas funções muito operacionais poderão ser substituídas pelo trabalho remoto ou mesmo pela tecnologia, como, por exemplo, o caso de condomínios, onde você tem toda uma infraestrutura tecnológica, é observar uma oportunidade a longo prazo. Tá aí, gente. Um ótimo desenho aqui. Vamos esperar, Guilherme. Bora aí, entendeu? Se quiser depois, inclusive, mandar alguma contribuição para mim por ter entrevistado você. Gente, não, você Aquela não... quer tirar vontade de tudo, né? Você tá demais, tô brincando, demais. tô brincando. Mas você viu que legal? Ele falou também sobre a questão pessoal, e eu acho que eu mais ou menos entendi. Porque tem uma hora que para você crescer, você precisa regionalizar ali dentro do banco e tal. E isso força a pessoa a mudar de cidade, né? A ir para longe da família, aquela coisa toda. E ele falou do movimento, isso, ele né? disse assim, ó, que quando você tem um ecossistema muito grande, você fica lidando com coisas específicas. E ele quer meio ser que grande, enjoou de... É legal você ter uma especialidade, né? Mas no caso dele, ele queria participar do todo. E a startup te possibilita a você criar uma ideia, levar para o mercado, desenvolver, ter equipe. O que ele precisava era desafio, né? Em 13 anos, pelo jeito, na profissão dele, é uma profissão rentável. Então, ele não tinha a economia, mas também já tinha... E outra, né, que ele faz parte desse novo perfil do trabalhador, que a gente vai discutir aqui com o Firosman ainda nesse programa, tá bom? E também no próximo bloco a gente vai trazer aqui para você alguns passos importantes que você deve levar em consideração antes de pedir demissão, tá? E se você olhar por outro ponto de vista, né, esses passos que a gente vai trazer, se você se identificar com eles, né, então você sabe que a demissão está ali perto. É uma forma de você se enxergar no seu trabalho. Então, está confuso, quer saber se você está nesse lugar de pedir demissão, se é a hora? É no próximo bloco, uma dinâmica super legal. E o Firosman vai estar aqui com a gente para poder explicar para você, tá bom? O Entre Família vai e volta já já. Muito bem, estamos de volta. A Suzane prometeu uma dinâmica muito especial. E, de repente, você ficou na dúvida, né? Você está aí, jovem... Olha, Cris, esse assunto mexeu comigo. Eu estava trocando de canal. Esse é o Novo Tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos falando aí sobre essa questão, né? Eu me demito, uma matéria de uma revista falando desse efeito global das pessoas estarem avaliando a vida. A pandemia teve justamente um período, né, que as pessoas colocaram muita coisa, que eu digo, na mesa, né, de decisão da vida, o que fazer. Muitas pessoas melhoraram a casa, o ambiente, né, viram que teria que ter mais sol, valorizar mais as pessoas. E aí vem a carreira também. Agora você fica se perguntando, será que já está na hora? Gente, vamos aproveitar o Firosman aqui com todo esse currículo, esse carisma e essa pedagogia de ensinar você de casa, a gente aprender muito nessa tarde. Firosman, mais uma vez, obrigado por fazer parte do nosso programa aqui. Obrigado você, Cris. É sempre uma alegria estar entre família. Maravilha. E entre família, a gente, inclusive, quero agradecer aqui, ó, a nossa produção, que literalmente fez uma mesa aqui, de repente até aquela de casa em home office, né? E aí colocou alguns itens aqui. Olha a criatividade desse povo. Os itens que estão sobre a mesa são justamente esses convites que vão virar e vão se tornar uma pergunta, um tópico para a gente poder discutir. Vamos pegar aqui justamente esse aqui. Atenção, produção, olha que bacana. Aqui ainda tem um imã, olha que chique. A gente tira o imã e revela. Dias lentos, ou seja, sabe aquele negócio que você fica contando as horas? O ambiente gostoso é aquele, gente, nossa, passou rápido, você estava realmente conversando com o pessoal, o ambiente é gostoso. Então, quando começa a ficar lento, eu começo a contar as horas. Luz vermelha, então, Firosman. É um indício, eu diria que luz amarela, né? Alguma coisa ali precisa ser feita, algum movimento precisa ser feito.
Esse movimento pode ser desde um desafio dentro da empresa, no sentido de você pedir uma oportunidade para o seu gestor, ou seja, de você sair da sua zona de conforto, ou mesmo você observar se aquilo que você faz é fonte de prazer e de satisfação pessoal e profissional. Então, quando os dias demoram muito para passar, pode ser um indicador de que tem algum ajuste que precisa ser feito ali. Talvez ser desafiado, propor uma mudança de função, porque é um indício de um desgaste que pode culminar lá na frente, por exemplo, com um pedido de demissão. Tá aí, gente, como é que tá passando os dias aí, hã? Como é que tá essa coisa aí no trabalho? Cris, não tá fácil não, hein? Eu já tive alguns trabalhos antes, depois que eu entrei na comunicação, amo, é rádio, TV, produtora, agência. Mas antes, até eu me achar, tinha algumas coisinhas que não era fácil não, né? Você já entregou já imposto de renda? Antes era papel, você entregava, bicicletinha. Chegava ali por fevereiro, eu tinha que entregar. Todo mundo na praia e eu, ó, bicicleteando. Mas tinha que agradecer, pedir a Deus aquele emprego. Deus me deu. Mas esse rostinho aqui de papel, aqui, meu querido, esse bronzeado palmito, meu Deus do céu, ficava mais queimado, torradinho, não é fácil. Mas vamos lá, talento ou não tá? Cris, eu estou gostando demais. Vamos para mais um item aqui na nossa mesa, analisando aqui, atenção senhoras e senhores, mais um item sobre a mesa, virando a atenção e revelando mais um pontinho. Insatisfação. Aí, às vezes, parece que tem uma galera que está sempre insatisfeita também, né, Firosmar? Tem um povo, às vezes, que não é fácil, né? É. Tudo, aí quando perde, dá uma valorizada. Mas aonde se encontra realmente a insatisfação genuína que mostra que o background, o próprio trabalho, talvez não seja a hora de poder continuar, seja a hora de trocar, fazer uma transição aí? É muito interessante porque a insatisfação está vinculada com a pergunta anterior. Quando a gente pensa assim em insatisfação, a gente olha para tudo aquilo que a gente um dia fez com prazer, mas hoje a gente já não faz mais. Então, aquele ambiente ou aquela atividade já não me dá o mesmo nível de prazer que eu tinha quando executava antes desse período. Pode ser algo transitório? Pode ser. Eventualmente, você está vivendo alguma coisa na sua vida que você percebeu que se mesclou com a sua carreira e isso te leva a ter uma insatisfação em diferentes âmbitos da sua vida. Pessoal, profissional, familiar, e aí é preciso investigar com mais calma, sempre buscar recorrer à ajuda. No caso, por exemplo, a terapia sempre costuma ser um bom caminho para isso. Mas no caso profissional, o que eu preciso entender é qual é o motivo primário dessa insatisfação. É uma insatisfação com o ambiente de trabalho em que eu estou? É uma insatisfação com a área em que eu estou atuando? É uma insatisfação com a minha atividade ou é uma insatisfação pessoal? Porque às vezes eu estou feliz aonde eu estou, mas eu estou insatisfeito com a minha atividade. E aí, muitas vezes, uma conversa pode reverter um processo demissional. Mas se essa insatisfação já está generalizada, ou seja, pode me mudar de função, pode me dar um novo desafio, que eu já não me sinto mais com aquele mesmo nível de prazer que eu tinha antes, provavelmente esse é um outro caminho que vai levar a culminar aí a demissão desse profissional. E um bom exemplo, um bom case é o Guilherme, né, que estava aqui com a gente. Aí ele fez todo aquele desenho olhando para o futuro, do que ele teria para mudar essa insatisfação. Talvez ele não estava disposto a fazer um esforço daquele tamanho, ou colocar na mesa, negociar alguns princípios inegociáveis ali. Então, eu acho que essa matemática, a história do Guilherme, claro, cada um tem sua história, mas é um exemplo de como a insatisfação chegou num cálculo, digamos, racional ali de todos os pontos. O que o Firosmar trouxe aqui é luz aí, dá uma analisada na sua casa também. Vamos embora? E aí, tá gostando? Claro, não se apavora não, é normal, né? Eu sei que agora talvez você está há muitos anos aí, mas o mercado já está acostumando com essa transição que antigamente você, quanto mais tempo você ficava no trabalho, né, mais era um orgulho, e não quer dizer que não seja ainda hoje, mas já é aceitável, não precisa se cobrar tanto. Ver outras oportunidades, é algo muito saudável agora estar criando, né? Satisfação, coloquei algumas coisas na mesa para poder analisar, e eu estou conseguindo enxergar outras oportunidades, então eu não quero mais trabalhar. Eu quero, mas porém eu estou vendo um outro rumo a ser tomado, né, Firosmar? E esse às vezes não é um problema nem com a empresa ou com a sua ocupação dentro da empresa. É como você bem colocou, a gente tem uma rede profissional, que hoje é o LinkedIn, que te possibilita se conectar com gente do mundo todo. E com o trabalho remoto, muitas vezes estando na localidade que você se encontra, em qualquer parte do Brasil, você pode trabalhar para uma empresa, por exemplo, na Nova Zelândia. Ou seja, isso abre outras possibilidades. Então, isso é importante durante a nossa carreira, Cris, fazer um movimento de também prestar atenção nos movimentos do mercado. Porque a gente já discutiu outras vezes aqui no Entre Família, por exemplo, casos de profissionais
que querem pedir demissão da empresa onde estão ou querem fazer um movimento, mas não cuidam da sua relação do seu network. Então ele sai e aí ele fala, puxa, deveria ter atualizado o meu currículo, puxa, deveria ter estreitado as relações com outras pessoas e acaba deixando para fazer isso depois. O melhor momento para você se recolocar é sempre quando você está trabalhando. Porque você tem maior possibilidade de negociar salário, maior possibilidade de negociar posição, benefício. Então é muito importante o profissional também olhar para essas outras oportunidades, mesmo quando ele está no emprego em que ele atua, sempre pautado por um princípio ético de muita transparência, porque isso é fundamental, né? A empresa foi tão importante para você durante muitos anos e de repente você vira para ela e diz, estou indo embora. Quer dizer, ok, é um negócio, mas a gente sabe que, eventualmente, o que você faz aqui, lá na frente, isso pode se reverter numa ação negativa. Então, olhar para as oportunidades, cuidando de todo esse cenário. Muito bem. E o legal também é abrir conhecimento, como o Firosman colocou, algumas pessoas não se sentem bem de colocar o LinkedIn enquanto estão empregadas. Pelo contrário, a empresa ganha muito em ter um funcionário com bons trabalhos, compartilhe o seu conteúdo. Hoje mesmo aqui teve uma palestra para os funcionários da Novo Tempo ligada a essa questão do LinkedIn. E até foi feita uma pergunta, será que você agora, estando trabalhando, seria contratado se não estivesse na empresa? O teu perfil de LinkedIn e tal, se você não tem, a forma como você olha para isso é muito importante. Eu acho que independentemente se você está com vontade de fazer uma transição ou não, o LinkedIn realmente é uma plataforma que vem mostrar para a gente muitas coisas, uma tendência mundial equilibrando esse mercado de trabalho. Vamos a mais um item? Vamos lá? Firosman, vou pedir para você, esse segundo item aqui do ladinho, ó. Esse tem um imã à frente, a produção é muito criativa, e aí você pode retirar o imã e revelar para a gente mais uma situação para o pessoal de casa. Estagnação, mas o Guilherme mais uma vez mostrando aquela questão toda, parece que eu não saio do lugar, né? E aqui parece que essa questão toda está me consumindo, porque as pessoas gostam de desafios, né? E aí, Firosman? Enquanto para muitos, Cris, a estagnação ela é uma muleta para você se manter naquele trabalho e aí você entra numa zona de conforto basicamente a longo prazo, para outros a estagnação é um incômodo que está te sinalizando, opa, precisa ser feito alguma coisa, eu preciso provocar alguma mudança. Essa estagnação também tem muito a ver, não só com o ambiente de trabalho que você está inserido, mas a maneira como você projeta a sua carreira a médio e longo prazo. Nós somos bons planejadores a curto prazo, mas a médio e longo, às vezes a gente acaba na gestão da carreira tendo algumas dificuldades. Então, olha para o que você faz hoje. Pensa daqui 5, 10 anos, como vai estar a sua ocupação. Então, a partir disso, você consegue entender se é necessário fazer um movimento para sair dessa zona de conforto, ou se essa estagnação muitas vezes é momentânea pelo contexto que você está. Por exemplo, na pandemia, muitas empresas não puderam fazer movimentos de investimento, não puderam fazer diferentes ações em prol do desenvolvimento do colaborador. Então, é natural que houvesse um período de estagnação, mas que com o tempo ele vai passando. Agora, se você o tempo todo se sente estagnado, ou se a empresa em que você atua não possibilita novas oportunidades, bom, aí vale a pena você então olhar para o mercado e buscar oportunidades que te deem mais chance de crescimento. Firosman, uma pergunta, antes de continuar aqui, você que lida também dando mentoria com vários empresários e tal, você tem várias gerações aí que você consegue avaliar, o povo agora que está surgindo, mas você tem empresários aí de décadas que você orienta. Como é que está a cabeça desse povo que colocou justamente a sua profissão, pautou por estar no mesmo ramo, foi construindo? Muitos têm esse orgulho, têm essa realização, mas alguns se aprisionaram pelo conceito político de vida, né? Porque aquilo era o mais certo a fazer, por mais que ele estivesse numa empresa familiar, seguindo o negócio do pai, teve o sonho de médico, mas ele encolheu isso porque era o melhor a ser feito, até pela sociedade abraçava esse profissional de uma forma. Agora, na transição da vida, ele está terminando a carreira, vendo que agora o cenário mudou e ele queria essa liberdade lá atrás. Existe isso, essa questão de se questionar, e alguns empresários até com 30, 40 anos fazendo essa revolução no seu mercado de trabalho, no seu nicho de trabalho? Existe, e claro, isso dentro muito de um universo do qual eu atuo, que é muito pequeno comparado com a quantidade de empresas, executivos que a gente tem. Mas na realidade que eu vivo hoje, Cris, o que eu observo?
A maior parte dos empresários, das empresárias, dos executivos e executivas entenderam que o esforço feito durante a sua carreira na empresa pela qual trabalhou, e na maior parte das vezes muitos anos, hoje se busca um novo significado. Então eu vejo um movimento muito grande de eu gosto do que eu faço, eu tenho um certo prazer na minha atividade, mas eu não quero mais ficar só fazendo isso. Ou seja, só essa atividade já não é algo que me dá ou me proporciona tanto prazer. Existe uma questão financeira, porque a gente entende que há também a questão do trabalho híbrido, eu posso ter múltiplas fontes de renda, né? Tem uma questão obviamente trabalhista, mas existem muitas possibilidades para isso, mas também do próprio incômodo. Então o que eu observo em linhas gerais boa parte das perguntas que me chegam Lincoln, eu sou feliz com o que eu faço, mas eu estou incomodado em só fazer isso. Então eu quero buscar novos horizontes. E aí muitos deles vão buscar depois dos 30, 40 anos entender quais são os seus pontos fortes. E o trabalho é justamente isso, é mostrar que você não é só bom só em alguma coisa. Você pode ser bom em muitas coisas, mas é importante criar consciência para que você possa usar isso a seu favor. Agora, Firosman, se o pai está pensando assim, imagina o filho. Nós tínhamos uma tendência de empresas familiares. Está diminuindo de passar o bastão, o filho tipo, não. E o pai, por também estar vendo o mercado, disse, está tudo bem. Como é que funciona essa questão das empresas familiares e você ter o herdeiro que segue o negócio, sabendo que o mercado agora está tão pluri, né? E aí, se o pai, que inclusive está querendo fazer uma coisa mais e gosta do negócio, ele enxerga o filho dessa maneira, como é que está funcionando? É legal para o pessoal de casa saber, porque pode ter várias pessoas nessa condição, né? O plano sucessório, então, nesse caso geracional, né? Eu tenho uma empresa que vai passar para o meu filho, a empresa era do meu pai, passou para mim, assim sucessivamente, também vem ganhando novos movimentos. Porque hoje, com a possibilidade de você ter múltiplos acionistas ou estar dentro de um conselho da administração, permite com que você tenha esse olhar mais pluralizado. Então, não necessariamente eu preciso estar na operação do negócio. O negócio continua existindo, mas eu faço parte do conselho dele. Eu tenho ali, enquanto acionista, pessoas que vão prestar contas. Se a gente for pensar num negócio de menor escala, muitas vezes um negócio que passa, uma padaria que passa de pai para filho, uma sapataria, né? O pai que trabalhou a vida inteira assim, isso normalmente ganha outras escalas, porque essa geração vai buscar muito digital. Então, enquanto eu era conhecido no bairro, o filho está querendo ser conhecido no mundo. E aí eu vou buscar ser um influenciador digital dentro daquela marca, eu vou trazer alguma nova perspectiva para aquele negócio. Mas é um movimento muito interessante, Cris, porque a gente percebe que as pessoas não querem mais só seguir uma única linha linear, como foi durante muito tempo. Legal. Gente, olha aí que benção, hein? Vamos agora a mais um item para saber se você realmente vai dizer assim, eu me demito. E lembrando com todo respeito para o cenário que nós estamos vivenciando, sabendo que muitas pessoas estão atrás de emprego, estão buscando a vida, mas a gente está analisando parte desse mercado que está fazendo essa análise. E esse público também merece atenção. E se você tem essa dúvida, esse programa está ajudando você, já serviu a nossa pauta, entendeu? Para dar tudo certo. Firosman está aqui para dar aula, mais um pontinho aqui na nossa mesa dessa pessoa que está. Isso é só virar mesmo, pode colocar por completo ali em cima que ela fica em cima. Corrigir, no caso, é aquela questão toda dos erros com recorrência, né, Firosman? Tipo, parece que eu já perdi um pouco do foco e está batendo muita coisa na trave que eu não batia antes, porque eu não estou mais com aquele negócio de acordar junto com o galo feliz da vida, porque aquela vontade de ir para o trabalho, automaticamente, a gente poderia falar aqui que os resultados não são os mesmos, eu acabo até manchando a minha carreira, o meu currículo, por estar fazendo algo meia boca que não combina justamente com o histórico dessa pessoa, né? E aí você tem dois casos interessantes, do empregado e do empregador. O empregado tenta desgastar a relação com o empregador, muitas vezes deixando de cumprir coisas das quais ele tem como obrigação, na expectativa do empregador desligá-lo daquele emprego. Por outro lado, eu tenho muitas vezes um empregador que estica a corda ao máximo, forçando com que esse colaborador peça demissão, porque dentro da política daquele negócio não se manda colaboradores embora, por exemplo. Então, é importante muito diálogo nesse processo, né? Quanto mais transparência você tem com a gestão, quanto mais você sinaliza, maior você tem a possibilidade de corrigir os erros no meio do caminho antes de que uma situação se agrave e aí você tenha, por exemplo, um rompimento de trabalho que cause problema, que eventualmente o mercado de trabalho é muito pequeno. Hoje você é meu chefe, amanhã eu posso ser o seu chefe. Hoje eu respondo para você, amanhã você é quem responde para mim. Então tem que tomar muito cuidado com esse movimento porque as empresas se falam, os colaboradores se falam, a empresa tem espaço para falar do colaborador, o colaborador tem espaço para falar da empresa e se isso não for muito bem organizado, gera depois um problema de imagem para o próprio profissional.
Muito bem, né? Você de casa aí está aprendendo? Gostou por demais? Vamos fazer o seguinte, agora, eu sei que você está com o coração cheio de perguntas, é o nosso professor, é doutor na área aí, né? Está terminando, psicólogo também está em formação e fora aquele currículo especial. A dona Maria já mandou 4, 5 perguntas. Firosman, por favor, vá até a nossa tela. Suzane já está te esperando aí desse ladinho, porque o pessoal de casa, Suza, está mandando a sua participação. E agora é um show aqui. A gente vai, pergunta na tela, a varrer nessa tarde, aproveitar o nosso Firosman. Valeu, Cris, é isso. Vamos lá então, Firosman, ver o que o pessoal de casa está falando, trazer eles para essa conversa super gostosa. Eu tenho aqui o José Washington. Seu José, um beijo para você, obrigada pela sua participação. Eu não pedi demissão, só que a empresa perdeu concorrência e fomos afastados. Acredito que não dá para pedir demissão logo nessa fase que o Brasil está passando. Essa é a opinião do seu José Washington. E errado ele não está, né, Firosman? Ele não está errado, eu acho que ele está entendendo que existe um movimento. Como a gente começou no início do programa falando, ano de eleição no Brasil, principalmente para cargo de presidência da República, é um ano de instabilidade econômica, a gente ainda vive algumas questões que envolvem essa relação do trabalho e faz com que a gente seja um pouco mais prudente. O ponto importante é o que ele pode fazer nesse momento para ir ganhando repertório no currículo profissional dele, que se eventualmente essa mudança acontecer, ele não seja tão, digamos assim, drasticamente afastado ou afetado por isso. Então, buscar entender na área de atuação dele o que ele pode fazer para se qualificar, para que se esse processo acontecer, ele pelo menos esteja atualizado com o mercado de trabalho. Seu conselho como coaching, você sugeriria a essas pessoas que talvez estejam ali por um triz em relação ao emprego, que elas esperassem ao menos até o fim das eleições? Você tem que avaliar porque cada situação ela tem uma particularidade muito grande, né? Quando a pessoa me pergunta, peço demissão ou não? É uma análise complexa porque eu não estou envolvido emocionalmente com o processo. Sim. Mas o que eu diria para ele é o seguinte, ele já percebeu que existe um movimento na empresa, ele já percebeu que a concorrência aumentou. Existe uma probabilidade aí de, eventualmente, a empresa ter que fazer cortes ou, eventualmente, reestruturar posições e cargos. O que ele está fazendo para que, se essa situação aconteça, ele seja menos afetado? Essa é a reflexão que ele deve fazer nesse momento. Ótimo, Firosman, maravilhoso. E agora eu tenho a Leila de Tubarão, Santa Catarina. Leila, um abraço para você. Sou química, trabalhava em uma multinacional em São Paulo. Eu e meu esposo pedimos demissão para nos mudar para uma cidade pequena de Santa Catarina em busca de uma melhor qualidade de vida e tranquilidade. Tivemos que aceitar trabalhos com salários menores e cargos mais baixos. Saímos da nossa zona de conforto, mas não nos arrependemos. A qualidade de vida era nosso objetivo principal, valeu a pena. Leila, que lindo isso aí, viu? Porque eu acho que quando a pessoa busca, né, essas coisas assim, que são muito importantes para a vida, né, existenciais, faz uma diferença danada. A gente falou sobre isso, sobre a busca de qualidade de vida. Imagina, a Leila saiu de São Paulo, né, devem ter tido aí cargos muito bons nessa multinacional, reduziu bastante o custo, mas está feliz da vida, curtindo a vida com a família. Em Santa Catarina, que é um lugar muito gostoso, né? Eu imagino que você vê muito isso também, né? De altos executivos, talvez, querendo realmente colocar o pé no freio. E buscar novas possibilidades. Então, o caso da Leila é um caso interessante porque, assim, reflete muito dessa pesquisa que vocês apresentaram no início do programa de hoje, desse movimento de pedido de demissão. Então, as pessoas entenderam que eu não preciso viver uma vida de loucura, que eventualmente levar 3 horas para me deslocar para o meu trabalho, a médio e longo prazo, não é saudável. Ok, pela necessidade nós fazemos muitas coisas relacionadas ao trabalho, mas o que ela percebeu e colocou na balança, na estrutura familiar, é que ter uma qualidade de vida, morar numa cidade menor, que provavelmente tem um custo de vida menor, mas poder viver bem, talvez seja algo mais importante. Então, cada família, cada casal, cada situação vai te posicionar dentro de um contexto. Nesse caso, o movimento que eles fizeram é um movimento que eu tenho observado muito com pessoas, principalmente das grandes metrópoles, que decidiram que não querem mais viver essa vida de loucura que a gente vivia até antes da pandemia. Muito bom. Tem mais participação? Já posso chamar o intervalo, diretor? Ou tem mais participação para a gente colocar aqui na telinha? A gente vai colocar mais uma? Estou gostando muito de receber a participação de vocês para a gente conhecer o seu contexto aí. Muito legal, se você ainda está com o seu WhatsApp ativo aí, manda a sua resposta para a gente, né? Você já pensou em pedir demissão? Por quais razões? A gente quer saber, tá bom? Tá chegando aqui anônimo. Eu já pensei em pedir demissão porque não vejo crescimento aonde estou e vejo que PCD não é valorizado.
Essa é uma questão muito difícil. A gente tem uma lei hoje no Brasil que fala muito sobre a inclusão de pessoas com deficiência, mas a gente sabe que esse é um assunto ainda que a gente tem muito para evoluir, né? É uma relação que ainda precisa ser melhor construída nas organizações. E muitas vezes, a depender da situação desse profissional, ele sente o quanto o valor não é dado pelo trabalho dele, né? A gente está muito mais olhando a condição da deficiência do que a competência dele, que deve ser o ponto mais importante. Então é ficar atento, observar se existem outras oportunidades para você não se frustrar, porque eventualmente, às vezes, para a empresa isso é uma limitação, mas para o profissional não deve ser. Entendi. Eu acho interessante que aqui nessa nossa discussão, Firosman, acho que são 3 coisas bem clássicas assim, né? Tem a questão da qualidade de vida, a questão de novas oportunidades, e daí a pessoa provavelmente não está se sentindo valorizada no trabalho, como a gente acabou de colocar aqui, né? E também essa questão da pessoa visualizar o futuro, ver para onde o futuro está encaminhando e querer realmente se colocar, né, se posicionar de uma forma que quando esse futuro chegar já esteja lá. A gente vai fazer um breve intervalo, mas depois a gente pode discutir aqui o novo perfil, né? Que perfil faz parte, então, desse novo movimento, desse novo trabalhador que vem por aí. O Entre Família vai fazer um breve intervalo e na volta tem mais discussão para você entender um pouquinho mais. Por que tanta demissão depois da pandemia, ainda mais num ano super aí instável, mesmo com a alta da inflação? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil desse novo trabalhador que vem por aí, tá bom? Daqui a pouquinho o Entre Família volta já. Entre Família está de volta. Cris, o que foi isso? Entre Família. Eu achei que ele ia falar e aí ele começou a piscar. Cheio, deu uma piscadinha pra dizer assim, é você pra quem que tá acompanhou, quem está acompanhando o programa desde o começo, vocês já perceberam que hoje o Cris, ele tá virado no... Outro planeta, outro negócio. Tá muito maluco. A gente tem que ressignificar o nosso trabalho. Diferente, parece que eu tô em outro lugar. Mas eu gostei, você trouxe esse espírito mais jovem, essa versão. Combina mais com o meu estilo mais crazy. Isso. E a terapia, né? Ele falou assim, para você reconhecer sua idade, essas coisas antes Depois a gente terapeutiza aqui no programa. É o seguinte, gente, Entre Família tá de volta. Hoje a gente está falando, né, sobre demissão. A gente deu esse nome pro programa. Eu me demito, né? Muita gente pedindo demissão aqui. E tem uma coisa que acontece muito, né, com a gente no trabalho, às vezes, quase sempre, quem sabe, procrastinação, falta de tempo e aquela loucura toda, aquele imbróglio, assim, que você tem a sensação de que se o dia fosse de 48 horas, ainda assim não seria suficiente. E a gente tem um quadro, né, da nossa repórter, a Maureen Fernandes, Desafio da Produtividade. Você sabia que para ser produtivo você não precisa trabalhar em exaustão? Tem umas técnicas e umas coisas muito interessantes. Então a Maureen, ela se colocou, né, como um diário aí, ela se colocou nessa reportagem, mostrando os desafios que ela tem, né, em relação ao tempo, à procrastinação. E aí ela foi atrás da Priscila, né, que trouxe para ela essas respostas de como ela pode ser mais produtiva. Então, junto com a Maureen, nós vamos aprender aqui que desafio é esse, né, que regras, que coisas, que técnicas que a gente tem que fazer para ser mais produtivo e, pasme, ter mais tempo aí para, quem sabe, né, fazer um exercício, fazer uma leitura, para poder curtir a vida também, porque faz parte, né, gente? Então, por favor, produção, pode rodar o VT. Eu tô aqui com a Priscila Guscuma, ela é especialista em desenvolvimento humano e é você que vai salvar a minha vida? Não, não vou salvar. Eu vou dar o caminho, quem vai salvar é você. Ótimo, ótimo. Me dando o caminho, tá tudo certo. Agora é com você. Você que me direciona a partir de agora. Tá, vamos lá, Maureen. O grande desafio aqui é o desafio da produtividade. Então, primeiro, eu quero te fazer esse desafio. Você topa, em uma semana, se tornar uma pessoa muito mais produtiva? Eu topo, eu preciso, eu quero. Muito bom. Então, assim, antes de tudo, eu quero te explicar a diferença entre ser uma pessoa produtiva e ser uma pessoa ocupada. Tem uma grande diferença. Muitas pessoas, elas se acham produtivas, mas elas estão só se mantendo ocupadas. Como saber essa diferença? As pessoas que se mantêm ocupadas, elas fazem e não geram resultados. Então, são aquelas pessoas que fazem um monte de coisa ao longo do dia, chega no final do dia, vem aquela sensação de cansaço, frustração de
e a frase hoje eu não fiz nada. São pessoas que têm muita iniciativa e pouca acabativa. A produtividade são ações e atividades que você realiza e que geram resultados tanto na tua vida pessoal, na sua vida profissional também. Então aqui, nesse desafio, nós vamos construir um equilíbrio. E eu acredito que muita gente que está em casa vai se identificar com isso, porque é muita gente aí, eu tenho certeza, está sentindo a mesma coisa que eu. Ocupado pra caramba, mas pouco produtivo, é isso que a gente quer resolver aqui hoje. Pois é, né? E essas pessoas que se mantêm ocupadas, sempre quando surge uma oportunidade, elas dizem assim, não tenho tempo. E se tempo, gente, fosse realmente, né, sinônimo de sucesso, as pessoas desocupadas seriam bem-sucedidas. Opa! Só que não, né? E uma frase que eu quero, assim, já deixar para você de aprendizado é o seguinte, Mauro, tempo é vida. Então, leva isso no teu coração. Tempo é vida. Então, vamos lá, me conta um pouquinho aí dos seus desafios, da sua rotina, para que a gente possa pensar nas melhores estratégias e ferramentas para você aplicar. Priscila, eu sinto que eu sou uma pessoa um pouco procrastinadora. Eu já abri meu coração para as pessoas no nosso primeiro vídeo, que eu sou uma pessoa, eu me julgo um pouco preguiçosa, que eu deixo para lá e o meu dia vai ficando cansativo, eu trabalho pra caramba, chego em casa, eu faço pouquíssimas coisas. Então, assim, é uma rotina de uma pessoa ocupada, como você disse, e pouco produtiva. Eu queria resolver isso com você. O meu baixo foco também. Eu sinto que existe um foco menor do que eu acho que eu deveria ter. Inconstância, porque eu sinto que eu vejo quais são as minhas dificuldades e eu até tento mudá-las. Mas isso acontece por alguns dias e depois volta tudo ao normal. Então, é isso que eu quero a sua ajuda. Ok, então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar da procrastinação. Traduzindo, é o ato de deixar para depois aquilo que deveríamos fazer quando? Agora. Né? Então, não existe o amanhã. Então, o momento que nós temos domínio é o momento do hoje, do agora. E o que vai ajudar você a trabalhar e eliminar essa procrastinação da tua vida? Você entender a importância dessas atividades para você. Qual a tendência que nós temos de procrastinar? São aquelas atividades que tiram a gente da zona de conforto, né? São atividades que não temos domínio, então é sempre mais gostoso fazer aquilo que a gente domina ou aquilo que traz um prazer que a gente gosta, né? Outras atividades que trazem prazeres de curto prazo. E aí a gente vai ter que começar a separar, tá, Maureen? Aquilo do que é importante do que é urgente. Então, primeira coisa para a gente trabalhar a procrastinação, já vai anotando aí. Vamos lá. Nós vamos construir uma agenda da produtividade. Você vai organizar os seus dias e a sua semana. Vamos começar pelo seu dia. Qual o momento que nós planejamos o nosso dia? É quando o dia amanhece? Não, é no dia anterior. Então, antes de dormir, você vai pegar o seu celular, pode ser no celular mesmo, e você vai planejar o seu dia seguinte. Por que nós fazemos isso durante o período da noite? Porque nós já estamos preparando a nossa mente, porque a nossa mente não para. Então, enquanto estamos dormindo, a nossa mente está processando tudo isso. Nós já vamos preparar a nossa mente para o dia seguinte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, no seu celular, tem um botãozinho mágico chamado soneca? Ele tem. E ele é utilizado várias vezes. Ótimo. Gente, olha só, até para você que está em casa também, quando você se compromete com você, que você vai acordar às 6 da manhã e você tem um botão soneca que você aperta e não acorda às 6 da manhã, você está dando um comando para a tua mente que está tudo bem deixar para depois aquilo que você se compromete com você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar a opção soneca do seu celular. Existe essa opção? Existe. Não acredito. Não vai dar. Você vai colocar o seu alarme e você não vai permitir adiar o alarme. A primeira hora do dia ser dedicada a você, para fazer uma atividade física, para fazer ali uma meditação, uma leitura, um estudo, algo que você se sinta bem, que você me alimente, né? Isso, que se sinta preenchida, porque ao longo do dia pode dar tudo errado. Mas você vai falar, yes, pelo menos o que era importante eu fiz para mim, né? Logo no início da manhã. Você falou um pouquinho do desafio que chega em casa e não consegue fazer nada depois do trabalho. Que tal inverter um pouquinho isso? Acordar um pouquinho mais cedo, cuidar de você e cuidar das coisas que você tem ali na tua casa. No trabalho, você também vai ter que se organizar, Maureen.
Dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, tem coisas que são importantes e tem coisas que são urgentes. Você vai fazer uma lista mesmo, sabe? Ó, o que é importante. Eu até consigo fazer uma rotina do dia com tópicos, mas eu nunca coloco tempo. Ó, outra frase de impacto que a Priscila vai ensinar para você. Tempo que se tem é tempo que se leva. Então, nessa agenda você precisa pôr tempo. 1 hora é 1 hora. 30 minutos, 30 minutos. Ah, vai bater um papo, vai fazer uma reunião. Tem 20 minutos para a gente alinhar isso? Vai com pauta. Tem algumas pesquisas que mostram que nós somos produtivos durante 4 horas no nosso período de trabalho. O restante do tempo a gente se mantém ocupado e apaga incêndio. É bem isso. Então, é aproveitar essas 4 horas para você ter ali essas atividades de foco. Uma pergunta para você. Quem será a Maureen daqui a 5 anos se continuar dessa mesma forma procrastinando? Alguém que eu não gostaria que fosse. Então, a mudança começa agora. Viver o agora pensando em quem eu quero ser depois. Isso aí. Vou deixar mais uma atividade aqui para você. Opa, manda lá. É você desenhar o seu eu do futuro em 5 anos. Quem você quer ser como profissional, quais resultados financeiros você deseja ter na tua vida, quais as conquistas você deseja ter. Ah, eu quero comprar um apartamento, um carro, quero viajar, quero ter tipo de experiências ou conquistas você quer ter, sabe, em 5 anos. Eu sempre falo que é um exercício de você escrever uma carta pro seu eu de 5 anos, que você pode fazer, né? Quando a gente vai fazer esses exercícios de conexão com o nosso eu, é um momento de silêncio, um momento de conexão, sabe? De repente colocar aquela musiquinha que você gosta, aquele ambiente que te faz bem. É verdade que dizem que a nossa casa, o nosso quarto, ele diz muito sobre como está dentro de nós? Principalmente o guarda-roupas, o closet da pessoa. Imagina aquelas pessoas que têm um closet todo bagunçado, você não acha nada. É a mente da pessoa. E você começa a perder muito tempo, por exemplo, para escolher uma roupa que poderia estar fácil ali para você pegar. Eu quero que você grave o teu quarto antes e depois dessa organização, dessa conexão. Alguma dica de limpeza, assim, no trabalho? Alguma coisa prática lá no meu ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, a mesma coisa é a tua mesa de trabalho, né? Então, assim, tira os excessos de coisas, porque quando tem um monte de papel, um monte de coisa, parece que tem muita coisa atrasada. Priscila, eu sou uma pessoa que gosto de coisas, assim, analógicas, papel. Você acha que isso gera mais caos ou se faz sentido para minha cabeça eu posso utilizar dessas ferramentas também? Pode continuar utilizando desde que você consiga organizar, com post-it, identificar. Por exemplo, teve uma vez que eu conversei com uma moça, ela falou assim, eu gosto muito de escrever, Pri, tá tudo escrito. Aí eu fui ver, tinha uns 10 cadernos. Falei, tá, onde tá o quê? Não sabe. Eu também sou muito do papel, né? Então eu gosto muito de cores. Então, ó, o rosinha significa isso pra mim, o verdinho significa isso pra mim. Deixa um recadinho pra quem tá em casa e às vezes pensa assim, eu vivo um dia de cada vez. Não, deixa acontecer naturalmente. Deixa um recadinho pra esse povo. Vamos lá, gente. É o seguinte, a vida é uma só. As oportunidades, elas passam na nossa vida e muitas vezes elas não se repetem. E muitas vezes quando a pessoa fala assim, eu vivo um dia de cada vez, é porque verdadeiramente ela prefere dizer isso do que enfrentar os desafios que ela tem. As pessoas de sucesso, elas sabem exatamente onde elas querem estar, com quem elas vão estar e como elas vão estar. Temos 2 maneiras de aprender. Uma é aprender com as pessoas que nos cercam, o que fazer e o que não fazer. Né? Então, busque pessoas aí que possam te motivar, te direcionar, te inspirar. E a outra é procurar ajuda profissional, como eu estou fazendo aqui agora. E a outra é estar conosco aqui no quadro Desafio da Produtividade. Olha, eu termino aqui o nosso encontro dizendo que eu me sinto inspirada. Então, assim, me comprometo aqui com você. Ótimo. Volto daqui uma semana pra gente conversar melhor. Tá bom. Pra ver como que ficou esses dias. Pode ser? Pode ser. Maravilha. Então é isso. Até mais, gente. Até uma semana. Tchau. Tá aí, Maureen. Bola pra frente, mulher. Vai dar certo. Vamos encarar essa semana muito bacana. Você abrir a sua vida, jogar real, porque aqui o povo, meu querido, não tá só com a peneira de jeito, maneira. E é muito legal a gente dar uma analisada, porque todo mundo tem um pontinho que tem que melhorar. E a Maureen colocou uma que muitas vezes, né, nós temos fases. Algumas pessoas duram mais nessa fase, aí tem que, né? Mas existem momentos na vida. E eu acho que
Eu até queria colocar a pauta da Maureen junto de um contexto. Uma pessoa que não tem o costume de procrastinar. E, de repente, ela cai, eu acho que na mesma questão da insatisfação, que não é o caso da Maureen. Ela precisava de uma organização da vida para fazer com que a agenda dela não brigasse com ela mesma e ela não pegasse e colocasse soneca em todos os contextos da vida. Porque a gente tem a tecla soneca para muita coisa. Para muita coisa. É diferente, né, Firosman? Porque alguém pode estar vendo a nossa pauta hoje com certo preconceito, dizendo, a pessoa não quer mais trabalhar, mas não é. Ela está procrastinando, e até isso está sujando um pouquinho da pessoa que ela é diante do currículo, justamente pela insatisfação, muitas vezes, que é totalmente o caso contrário da Maureen, né? Normalmente, Cris, a gente só procrastina, normalmente, não é uma verdade absoluta, mas normalmente quando a gente deixa de ter prazer na execução daquela tarefa. Então, por exemplo, ela explicou na reportagem que a gente estava assistindo, no bate-papo, a diferença entre importante e urgente. Tudo aquilo que é importante é aquilo que a gente faz na hora e proporciona algum tipo de prazer. Tudo aquilo que é urgente é aquilo que um dia foi importante e agora a gente precisa fazer às pressas. Então, isso aumenta, por exemplo, a dosagem de estresse, ansiedade. Então, nesse caso da procrastinação, você tem um efeito reverso. Por isso que é muito importante a gente fazer essa organização da agenda no dia anterior, na noite anterior. Porque o nosso cérebro ele vai realizar o comando que você deu para ele. Se você disse que você vai levantar às 6 da manhã, é claro que, tá muito frio, tá muito calor, vou ficar um pouco mais. Mas quando você pré-estabelece alguns comandos, o cérebro ele só executa. Esse é o papel dele, executar o que você manda para ele. Por isso que a gente fala que o cérebro é comparado a uma calculadora. Ele nunca vai te dar, por exemplo, um valor exato. Você colocar na calculadora 7,88 vezes 5,94, ele não vai arredondar, ele vai te dar um número exato. O cérebro é a mesma coisa. Gente, então, depois de terminar esse programa, por favor, me lembre, viu, Cris, de ali, ó, no meu celular que tá no cantinho, e desativar essa função soneca, porque eu quero ver esse meu cérebro funcionando logo que despertar na primeira vez, eu levantar da cama. Também torço, Suzane. Também torce? Você levanta assim que toca? Não, foi outra piada que o Firosman pegou. Gente, nossa. Patrícia, eu tenho licença para bater nessa criatura? Firosman, sabe o que eu quero saber e estou bastante interessadíssima? Qual é o perfil do futuro trabalhador ou do trabalhador que vem por aí, dada toda essa nossa discussão aqui hoje, né, falando sobre essa alta de demissão, nesse mundo pós-pandemia, muitas pessoas procurando aí qualidade de vida, sair de ambientes tóxicos, né, como você mesmo já comentou. Qual é o perfil desse trabalhador da próxima geração? E eu gostaria de aproveitar e colocar aqui um dado que eu trouxe. Essa revista, né, que a gente pegou esse tema, ela trouxe uma pesquisa interessante, né? A revista Você S.A., depois se você quiser pesquisar aí. Os profissionais que estão pedindo demissão. E eu tenho aqui uma alta, né, de profissionais até os 24 anos, bastante alto aqui no gráfico. Depois, até os 29 anos, está até de boa. E até 39 anos também tem uma alta de demissão. Então, eu tenho aí profissionais de 24 e profissionais de 39. Engraçado que o nosso personagem de hoje, né, que falou sobre o pedido de demissão, tem 39 anos. E aí eu queria te perguntar sobre o perfil e por que esse lance? 24, aí depois estabiliza e depois 39, assim. Isso tem muito a ver com o momento da vida. Então, por exemplo, a gente vai ver até os 40 anos um movimento de tentativa muito maior, porque, enfim, você tem mais energia, tem mais disposição, você tem algumas questões que, eventualmente, depois dos 40, 50 anos, o risco ele é muito maior, principalmente dependendo do que você vai fazer. Por isso que a gente precisa fazer um bom planejamento. Não é simplesmente dizer, acordei, quero mudar o meu trabalho, a minha profissão. Você pode fazer isso? Pode, desde que você assuma os riscos e as consequências de uma mudança não planejada. Com relação ao perfil desse profissional, existem algumas habilidades, algumas competências que a gente pode listar. Por exemplo, flexibilidade cognitiva, que é o quê? Sua capacidade de aprender uma quantidade alta de informação num curto espaço de tempo. Então, isso significa que você precisa aprender mais de forma mais acelerada. Se antigamente a gente aprendia de forma mais espaçada, hoje o aprendizado precisa ser mais contínuo. Então, não tem essa história de terminei um curso de graduação, de pós-graduação, daqui 3 anos eu vou pensar no que eu vou fazer. Não, você terminou um curso agora, você vai descansar, mas num curto espaço de tempo você já vai buscar novos significados. Isso pode dar uma sensação de que eu tenho que estar ocupado o tempo todo? Pode, mas como o mercado ele é muito dinâmico, não estar ocupado investindo na sua carreira, principalmente em informação, a longo prazo vai te deixar desatualizado porque as coisas mudam muito. Basta ver marca de celular.
Um ano é 11, outro é 12, depois é 13. É assim que a tecnologia funciona. Então, flexibilidade cognitiva é uma importante competência. Liderança e influência social também é uma outra competência. Influência social? Porque a gente não lidera só no ambiente físico, a gente lidera no ambiente virtual também, né? Então, assim, estar aqui entre 10, 15 pessoas é uma coisa, no ambiente que você tem 30, 40 mil seguidores é outra. Então, eu preciso também ter essa capacidade de liderar no ambiente virtual. Então, existem algumas competências que faz parte desse novo processo de um profissional muito atualizado. Mas a principal delas, eu diria que é estar atento ao uso da tecnologia. Para tudo que a gente for fazer, a tecnologia ela é o carro-chefe das profissões de agora em diante, até, enfim, a gente passar por uma nova onda de transformação. Tá aí, gente, se liga, né? Tem até um programa nosso sobre profissões que vão se extinguir. Sobre tecnologia, tem indústria 4.0 e tal, e é bom você ler sobre isso, deixar tudo ligado, ver o que você podia fazer um upgrade aí na sua profissão, ou até fazer essa transição de modo muito tranquilo. E de modo muito tranquilo, a gente vai para um breve intervalo, você não sai daí, Firosman já vai estar respondendo mais perguntas. O WhatsApp é o 12983150249. Um breve intervalo e a gente volta já. E estamos de volta! E aí, como é que tá? Começou o programa assim, olhando meio torto. Agora entender um pouquinho desse mercado que está gritando aí, uma tendência que pode estar passando na sua cabeça também. Agora o Guilherme, né, ele falou sobre essa questão toda de dar um passinho para trás, baixar um pouco o estilo de vida ali para um conceito, fazer um cálculo. Você não pode se jogar assim e trazer um problema para a sua família, né? Se você hoje está com insatisfação, mas está com as contas em dia, você tem que fazer uma transição aí, tem que poder ter um dinheiro guardado, entender um pouquinho do negócio. Não viu, Guilherme? Estava numa startup. Disse, olha, startup agora, eu estou fazendo uma poupança, acredito nisso, estou colocando minha vida nesse conceito, mas ele vai colher lá na frente. E até chegar isso acontecer, ele tem que pagar água, luz e tudo mais. Uma das coisas que o brasileiro, ele não é muito bom e a gente tem que reconhecer é a educação financeira que já devia vir da escola e muitas vezes você veio de um contexto, um ciclo e discipulou essa desorganização. Você tem que quebrar esse ciclo. Qual é a maneira? Fazendo certo, é a verdade. Olha só que bacana, eu tenho um presente para dar para você, você pode focar aqui? Vamos lá, olha só que bacana. Está aqui na minha mão um guia prático para você chamado Saldo Mais. Cris, o que é o Saldo Mais? Primeiro, você não vai pagar nada que foi pago pelo Anjos da Esperança esse guia aqui. Então não vai pagar R$1. Se tiver que pagar, eu pago para você. Nem a postagem, só dá um abraço no carteiro, de boa, que você não vai pagar R$1. Relaxa agora. Legal, né? A gente aprender sem pagar nada. Mas tem um preço que foi pago. Aqui você vai ter educação financeira para os filhos, você vai entender um pouquinho, né? Por que tem essa questão toda também, Cris? Eu gostaria, vocês falam muito de Bíblia, por que tem essa discrepância social, gente, né? Outros com muito dinheiro, outros com tão pouco. E o que é valor mesmo, o que é preço, a diferença, né? Como que a gente lida com a prosperidade? Tem muita gente que usa a Bíblia, né? Para dizer algumas coisas, com todo o respeito, a gente vai falar aqui, né? Mas vem para a igreja para tocar de carro, vem para a igreja para curar o câncer. Quem não cura o câncer, quem não tem dinheiro, então Deus não gosta, então, né? Então, a gente colocar no papel justamente isso, né? Poder entender o que a Bíblia fala sobre essa questão toda, sobre prosperidade, né? Então, Deus é muito racional nesse sentido e a Bíblia é muito clara, né? O que fazem com a Bíblia essa distorção. Mas aqui você vai ter essa educação financeira para lidar, como sair do vermelho. Cris, eu quero ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai ter uma turma para te atender. Você vai só mandar o teu endereço, os teus dados, o teu CPF, a gente guarda tudo certinho, tem a lei de proteção de dados e pronto. Esse material vai pelo correio, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode pedir também através do WhatsApp. Cris, me fala aí, manda uma mensagem. Eu quero a revista Saldo Mais do Entre Família. Pronto. Vou mandar um link para você, você vai clicar e vai preencher o mesmo cadastro. O WhatsApp é o 12 98244 4449. DDD 12 98244 4449. Vamos lá, vamos dar jeito nessa vida. Depois manda foto para a gente aí que você está estudando, está sendo uma bênção. E outra, é de graça, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Estamos aqui na nossa Roda da Verdade, aqui na nossa sala, o papo está gostoso. E que pena que é o último bloco, porque aqui não está passando lento, não. Aqui está passando... Está passando muito rápido, porque a gente é super motivado para estar aqui nesse trabalho. Lincoln, vamos falar aqui uma coisa sobre os dados que eu tenho aqui, super interessante, de um acréscimo exponencial, eu diria,
A cada mês, né, mais brasileiros estão abrindo aí o seu CNPJ. E nessa pesquisa que eu tenho aqui, mais especificamente em janeiro de 2021, isso aconteceu de uma maneira significativa. Eu tenho os dados aqui a nível Brasil, fiz uma leve pesquisa aqui para ver em cada estado, isso muda, né? A gente tem, assim, Nordeste é menor um pouco do que, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina mais do que aqui em São Paulo. Eu até achava que São Paulo tivesse mais pessoas abrindo CNPJ. Mas, independente disso, ali em janeiro de 2021 foi um marco importante. Aí eu pergunto para você, isso tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui, as pessoas talvez buscando seu próprio negócio. Você falou sobre não colocar os ovos todos numa cesta, né? Muitas pessoas também se viram desempregadas e tiveram que realmente dar os pulos. Mas você acha que é uma coisa interessante, assim, que a pessoa colocou na vida dela, de que, nossa, a vida é mais que isso, vou ousar aqui? A transição de CPF para CNPJ é uma transição que tem que ser feita com muito cuidado. Então, a gente tem um aumento exponencial porque muitas pessoas perderam o seu posto de trabalho, muitas pessoas entenderam que a pandemia trazia muitas incertezas, então, quando o meu trabalho volta, e se voltar, e se eu for desligado, e se eu tiver que entrar num PDV, que é um plano de demissão voluntária. Então, você tem um aumento exponencial de pessoas que também foram demitidas, pegaram parte do seu capital e investiram em alguma coisa. Mas isso precisa ser muito bem organizado, porque a gente sabe que, como o Cris bem colocou, a questão do planejamento financeiro é um problema que a gente tem na estrutura da educação como um todo. Então, muitas vezes, eu sei fazer uma boa gestão do meu orçamento doméstico, mas fazer uma boa gestão de um orçamento de uma empresa é muito diferente, né? Um outro cenário. Então, precisa ficar muito atento. Por um lado, isso é bom, porque o que sustenta a economia no Brasil são os microempreendedores e empreendedores, mas, por outro, o risco também passa a ser maior se não tiver um bom planejamento. É que hoje, com o MEI, né, muita gente se propôs aí a ser freelancer, porque, né, mais uma vez, vou relembrar que às vezes a pessoa não estava tão satisfeita no seu trabalho, não via oportunidade de crescimento. Quando você passa a ser freelancer, você tem o risco, mas você também tem a oportunidade de ganhar mais, porque você pode pegar mais cliente. E é contraditório até, mas o freelancer acaba ganhando mais que o CLT e talvez muitos jovens tenham visto nisso uma oportunidade de realmente, tipo assim, nossa, deixa eu me organizar aqui, porque eu não sei até quando esse meu trabalho vai ser sustentável para mim. E está disposto a abrir mão de benefícios que muitas vezes um colaborador registrado em CLT teria que ele não tem. Por exemplo, um funcionário em CLT, desde que esteja numa empresa organizada, ele sabe que todo dia 15, dia 30 ou dia 1º e dia 5 ele recebe. Um empreendedor, não necessariamente, ele sabe que ele vai receber, mas ele não sabe exatamente quanto muitas vezes vai entrar. Então, por isso que essa organização, essa transição de CPF para CNPJ tem que ser muito bem feita. Aí, gente, coloca no papel, vê o que você precisa e já tem que ter, inclusive, se você não tivesse que trocar, já tinha que ter uma reserva. Você sabe que a gente aprendeu aqui no programa, você tem que ter no mínimo 6 salários mínimos guardadinhos para aquela questão toda. Enfim, e você de casa está participando? Vamos na tela, vamos lá. Aproveitar que o Firosman está aqui, você participando também. Agora a Ione Patrícia, ela fala o seguinte: nesse atual cenário econômico do Brasil, pedir demissão sem planejamento e sem perspectiva de outro trabalho ou sem outra fonte de renda ou uma reserva financeira gera muitas inseguranças e preocupações. Podemos ter razões justificáveis, mas é preciso ter os pés no chão. A Ione, eu acho que ela foi de uma... certinho, não, ela pegou tudo que o Firosman colocou e condensou num comentário justamente. Por mais que essa satisfação ainda esteja ali, se não tem um horizonte traçado, não vale a pena, porque a insatisfação vai ser ainda pior com um problema financeiro que vai acarretar, né, Firosman? A Ione foi muito cuidadosa e assim, ela fez uma análise muito interessante de tudo que nós conversamos até aqui. Então, assim, ela encerra, digamos assim, essa nossa conversa de hoje de uma maneira muito assertiva, porque todo esse cuidado e esse planejamento para a gente agir não pelo impulso, mas pela racionalidade. É preciso ser racional, muitas vezes, para a gente poder ter resultados mais assertivos. Então, o caso da Ione mostra isso, uma linha, né, de pensamento que nos faz pensar, opa, será que esse é o momento? Às vezes não, e não tem nenhum problema se não for. Daqui a pouco, chega a hora certa. Ficou claríssimo. Tá chegando mais participação também do pessoal de casa aqui. Quem está chegando é a Cláudia. Cláudia, boa tarde para você. Atualmente estou desempregada e gostaria de saber onde posso trabalhar por conta própria na área da saúde. Sou formada há 10 anos. Olha, no caso da Cláudia, é preciso entender qual a área específica da saúde que ela atua, por exemplo. Mas a gente percebe um crescimento na área de pessoas que são responsáveis, os cuidadosos, que cuidam de pessoas
mais velhas. Esse é um campo bastante em expansão e que tem possibilidade de atuação de trabalho. Mas o mais importante é ela entender quanto ela está atualizada na área da saúde. Porque, como nós passamos por um processo de pandemia, muitas coisas relacionadas à saúde mudaram. Protocolos de segurança, protocolos de atendimento. Então, estar também atualizada facilita ela encontrar um trabalho mais rapidamente na área da saúde. Ah, diretora, não dá tempo de mais uma participaçãozinha? Rapidinho? Ai, não dá. Poxa vida. Acabou o nosso programa. Firosmar, a gente quer te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por vir aqui com a gente. Eu sei que seu tempo é preciosíssimo, custa caríssimo, então a gente se sente bastante lisonjeado de você estar aqui com a gente numa segunda-feira. Muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria. Obrigado a vocês, a direção do programa, quem assiste de casa e a todo mundo aqui que ajuda a realizar o Entre Família. É isso aí, a rede social do Firosmar está passando aqui, ele sempre está ativo por lá no Instagram, falando bastante sobre carreira, sobre esse mercado de trabalho. Tá aí um bom Instagram para você seguir, tá bom? E amanhã, senhoras e senhores, tem mais programa. Às 2h30 da tarde, a gente vai falar sobre doação de sangue. Na sequência... Ué, tô bem. Ah, você fez assim, ó. Claro, não, é o pensamento olhando com o coração. Dá vontade de dormir porque tá quentinho, tá gostoso, né? Mas tô bem acordadinho, de coração aqui para você, apesar de ter dormido umas horinhas. Mas a gente abre o coração. Segue que a nossa vizinha tá chegando, tem muita coisa boa com vida e saúde. E obrigado, viu, Suzane, por me acordar, manter intenso aqui. Imagina, eu que agradeço essa adrenalina que chegou assim na segunda-feira. Comecei um pouquinho, agora já tô mais, né, acomodadinho, já tá vindo um pouquinho, mas irei recuperar o meu sono. Vai dar tudo certo. E é o seguinte, né? Junho Vermelho. Amanhã vamos falar sobre doação de sangue e a importância. O Lucas se desafiou nessa aí. Vamos ver como é que foi, hein? Demais. Ô, Luquinhas. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Tem sangue, tem saúde, tem idade.